Prontinho, estamos gravando a aula. Vocês. Vou avisar lá no grupo, professora, para ver se alguém mais Tá bom, acessa, tá? Mas pode começar, tá, tá? vou começar. Gente, então, boa noite a todas e todos, a quem está assistindo aqui presencialmente, né? No mesmo, presencialmente não, virtualmente, porém Boa noite. é ao vivo aqui a aula, e também para quem está assistindo aí, vai assistir depois. A gente sabe que esses cursos têm essa facilitação, né? Porque devido à rotina, nem sempre a gente pode assistir a aula no horário que ela está acontecendo. Para hoje, já estou fazendo a gravação, aí vou aproveitar e lembrar vocês de que a gravação do dia anterior, né, da aula anterior, ela já está disponível. A tarefa também já está disponível. Alguns já fizeram a tarefa da aula anterior, do módulo anterior, né? Porém, todas as tarefas vão ficar abertas até o final da disciplina, tá? Então, isso não tem problema, mas é bom que não deixe acumular um monte de tarefa para fazer tudo junto depois. A ideia dessa metodologia de ir trabalhando, inclusive, junto com a proposta de TCC de vocês, é justamente para que vocês façam aos poucos, né? Que cada tarefa ela gere um pensamento, uma avaliação, uma proposta, que dê ideias, que vocês tenham uma semana para trabalhar e que na outra semana a outra tarefa venha complementar esse trabalho aí mental que vocês fizeram em relação ao TCC. Vamos começar então com a aula. Está aparecendo a janela. Vamos lá. Aula 2. Professora, Oi. podia explicar um pouquinho sobre a tarefa, porque eu não participei das duas últimas aulas, que eu também estou fazendo mestrado, e aí tá uma coisa muito doida. E aí eu perdi as duas aulas e não entendi muito bem como que é para fazer. Eu dei uma aula só dessa disciplina, a gente só teve uma aula dela, tá? Essa é a segunda aula. Eu vou abrir lá então, a tarefa para vocês. Está aqui constando, né? Vamos ver se vai aparecer para vocês a apresentação. Não está aparecendo ainda. Não sei por quê. Aqui, agora vai. Acho que é a internet. Vamos lá. A tarefa, né, que vocês perguntaram. Aqui a aula, as atividades. Atividades da disciplina. A atividade do módulo 1, eu não sei se foi a Cleiciane que perguntou, ou foi a Patrícia? Agora eu estou perdida. Mas, enfim, não tem problema. Patrícia. Foi a Patrícia. Patrícia, não sei se você teve como ainda acompanhar a aula, né? Se você teve tempo de ouvir a gravação da aula passada. Na aula passada eu falei um pouco, né, que foi a primeira aula da disciplina, do que a gente ia fazer nessa disciplina agora, e que a ideia é que a gente, como é uma disciplina muito ampla, né, a ideia dela é escola, ensino e educação de jovens e adultos, então ela é super abrangente, e ela está sendo ministrada depois de que vocês fizeram a disciplina de metodologia de pesquisa, já estão encaminhados para o TCC. Então, a ideia é que a gente faça um levantamento geral, introduzindo algumas novas questões que sejam aproveitadas para vocês, para esse trabalho do TCC, que é o trabalho mais importante de finalização do curso. Então, né, nessa primeira aula, eu expliquei um pouquinho sobre isso, e a gente vai trabalhar nas atividades da disciplina, usando o conteúdo da aula e como ele pode ser importante para vocês no desenvolvimento do objeto de pesquisa, tá? Então, ó, a tarefa da atividade do módulo 1, que é Fundamentos Históricos, Políticos e Pedagógicos da EJA, vai ser a seguinte: produz um texto de aproximadamente uma lauda, né, pode ser meia lauda, mas no máximo uma lauda, relacionando os dados e conceitos trabalhados no módulo com o tema que pretende desenvolver em seu trabalho de conclusão de curso. Então, a tarefa é essa. Essas perguntas orientadoras que eu mandei é tipo, o que é isso? Essas perguntas orientadoras é para te ajudar a produzir esse texto, tá? Nessa aula,
que eu dei a primeira aula, a gente trabalha um pouco quem são os dados, né, sobre quem é a população que frequenta a EJA, qual que é essa faixa etária, como que se embasa, por exemplo, quais regiões brasileiras têm mais EJA, quais têm menos, onde a gente vai ter o EJA integrado com educação profissionalizante, quais são, por exemplo, o Acre ainda não tem, né, nada de educação profissionalizante junto com o EJA, se a maioria da população é parda, negra, se é uma população branca, qual é a idade média dessa população. Então, esse levantamento, que são dados que a gente vai ter, ele ajuda você a embasar o seu objeto de pesquisa. Então, como que isso? Eu vou trabalhar, por exemplo, com um estudo de caso de uma escola onde eu trabalho. Eu vou trabalhar isso junto à população negra do meu município. Eu vou fazer um levantamento sobre as pessoas indígenas que frequentam o EJA e a questão de alfabetização da língua portuguesa enquanto segunda língua. Então, né, independente do objeto que você use, você tem que embasar com dados a sua introdução. Então, a ideia é que você usasse assim, como que aqueles dados que estão na aula estão relacionados com o seu objeto de pesquisa, com o seu trabalho. Então, como esses dados podem embasar o meu objeto? Como eles podem contribuir para respaldar um estudo de caso, por exemplo? Como podem justificar minha abordagem teórica, no caso de você fazer um levantamento de dados, ou ser só uma revisão bibliográfica o seu trabalho, né? Então, basicamente isso. É um trabalho simples de você escrever um pouco sobre a ideia que você teve, como o material da aula pode te ajudar, tá bom? Só que para isso você tem que ter o seu objeto de pesquisa, né, definido, que está relacionado ao material da disciplina anterior que vocês cursaram. É como se fosse um pré-projeto. Não, não é um pré-projeto aqui ainda. A ideia é que você faça um texto mesmo. Eu não estou pedindo nada científico ainda. A ideia é de exercitar as ideias mesmo. Como que aqueles dados você pode colocar no slide tal, isso vai até te ajudar. Né? No slide tal, onde trata da população, que o Acre tem pouco, o norte, né? A região norte é uma das que menos tem EJA. Isso aí me incentivou a procurar sobre o meu município, sobre o meu estado. Não é cortando a conversa de vocês, mas, assim, aqueles dados que a senhora passou na última aula, tem como a senhora colocar para a gente? Tem a referência, né? Depois que vi que ficou faltando referência bibliográfica no fim da aula. Foi porque eu gostei, assim. Eu gostei muito daqueles Sim, dados. eu vou passar. Eu vou pegar são alguns artigos, inclusive eu estou futicando aqui para ver se eu acho, porque eu já montei essa aula, já tem um mês e não sei onde eu enfiei, mas eu vou encontrar, porque em algum lugar está aqui no computador, e aí eu coloco como se diz, um link para vocês acessarem, ou eu faço um documento de PDF com vários links, acho que fica mais fácil. Eu gostei muito daquilo. Ainda pensei, eu fui olhar depois, eu falei, eu não coloquei referência bibliográfica no final dessa aula, dos dados. Boa noite. Mas bem lembrado, Raimundo. E aí vocês podem relacionar, tá? Tipo, por exemplo, eu vou trabalhar, vamos supor, com dados, né, no meu município, os dados de EJA do meu município. Então, os dados tais, baseado em tal coisa, ele serve para a introdução do meu trabalho, aí você pode escrever um pouquinho sobre o seu trabalho, como isso se relaciona, é para ajudar vocês a formular as ideias mesmo, construir uma boa introdução, essa primeira aula. Boa noite, professora. Boa noite. Eu só queria saber se a senhora vai disponibilizar a gravação da última aula, porque eu não pude assistir. Está disponibilizada, já está na página da disciplina. Já está? Tá, desde do dia seguinte da aula. Ah, porque eu não vi. Tá certo, é que às vezes não apareceu, mas tá lá. Eu não abri. É duas disciplinas que a gente está pagando juntas, é? Ah, agora eu entendi, porque é porque tem uma da professora aqui, né, que auxilia lá no envio do esqueleto do TCC. Por isso que eu procurei e não vi, eu só vi naquele lado que tem aí falando do TCC. Obrigada, viu, professora? Eu vou olhar. Ellison, fique à vontade.
Boa noite. Só para organizar aqui um pouquinho. É que são duas disciplinas simultaneamente. Uma da professora Fabiana, que é esta, que todo mundo está logado, e uma outra disciplina é a disciplina de TCC da professora Irinilda. E aí, essa do esqueleto do TCC está disponível lá também. Tá? E a aula foi disponibilizada no outro dia. Tem uma abazinha lá, dentro da plataforma, tá bom? Professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, não sei se o senhor pode me ajudar. Pois Assim, não, Raimundo, pode porque falar. eu tô com meu TCC bem avançado, mas só tô faltando ir lá na escola, assim, para me fazer a minha coleta de dados, para me montar, né, os meus gráficos, as minhas informações, para me explicar direitinho. Tem data para enviar agora, se eu não colocar essa informação agora? Tem até o dia 13, né? É o dia 13? Isso, Raimundo. Eu sugiro que você faça uma conversa, mande uma mensagem para a professora Irenilda, Uhum. para que, primeiro, seja definido, não sei se já foi definido para você o orientador, para que você construa. Não, ainda não. Aí, assim, ó, dá uma conversada. Tem alguns de vocês que já trabalham na área e tem muita expertise, aí já vão avançando bem, né? Mas o interessante é que vá avançando com a orientação para que não faça algo fora do que Isso. recomenda, né? Eu recomendo você, que já tem uma larga experiência nisso, e já trabalha na área, trocar uma ideia com a professora Irinilda, porque assim, vai ter um orientador, vai ter um grupo de tutor, um tutor também acompanhando. E aí, como você já está avançado, fala com ela, que é a professora da disciplina, e aí ela vai te dar uma melhor instrução sobre isso, tá bom? Tá bom, obrigado. Aí, assim, só para a gente não confundir, uma coisa é a disciplina de TCC, outra coisa é essa da professora Fabiana, para a gente não misturar, tá bom? É isso. Obrigado, professora. Obrigada, Elison, ajudou muito. Então, a gente, para vocês não se confundirem, isso é importante, mas como eu sei que vocês estão fazendo a disciplina de TCC e vocês estão desenvolvendo esse trabalho, a minha ideia, né, para os alunos que chegaram hoje, é que vocês não façam coisas tão discrepantes nas suas disciplinas, que uma coisa sirva para outra e que vocês não fiquem assim trabalhando em universos muito distintos, para facilitar a vida de vocês e sabendo que o trabalho final que vocês vão ter é esse TCC, né? Que é a definição, então, do objeto de pesquisa e o embasamento desse objeto de pesquisa são muito importantes agora. A sua aula Então, já está basicamente, é ajudando isso. muito, professora, a sua aula, sabe por quê? Porque parece que a professora lá do TCC já colocou até uns temas já bem definidos, no qual eu já estou com né? Assim, o tema onde ela colocou. Então, a sua aula está ajudando muito, muito, muito mesmo, porque eu pego esses textos aí, me ajuda lá no TCC que Sim. estou montando. Uhum. Eu fico feliz em saber que está ajudando em alguma Sim, dá coisa. muito. Orienta Então, muito a ó, gente. agora a gente vai passar efetivamente para a aula de hoje, e aí no final eu posso dar uma explicada para vocês na tarefa também que ficou em relação a essa aula que a gente vai ter hoje, tá? Para não ficar dúvidas. Então, hoje, a ideia é que a gente discuta um pouquinho sobre andragogia e eutagogia, que vocês já tiveram uma disciplina sobre isso, né? Então, a gente vai relembrar um pouquinho e, ao mesmo tempo, relacionar isso com inteligência artificial na EJA. E um pouquinho com as questões ligadas às ferramentas digitais, né? Inclusive, tem toda uma questão com a população idosa, com a população adulta, com os jovens, né? Que são questões muito diferentes. Então, esse módulo 2, vamos fazer uma jornada pelos fundamentos da aprendizagem de adultos, do protagonismo autodeterminado e das novas possibilidades pedagógicas abertas pela inteligência artificial na educação de jovens e adultos, que é uma questão muito nova também, né? A gente vê que é uma questão nova, mas que os professores estão tendo que lidar em sala de aula com isso. Eu queria fazer, porque está aparecendo a tela inteira, eu queria colocar a tela toda e não estou conseguindo aqui. Espera aí.
Vamos ver se eu consigo. Ah, eu abri errado, gente. Eu abri o PDF, por isso que eu não consigo. Eu sempre salvo o PDF PDF para não deixar. dá, né? Não dá. Eu sempre abri errado. Eu sempre. Mas tá bom, professora. Eu pelo Não menos, vou eu tô abrir conseguindo direito. enxergar Não direitinho. gosto. Ah, tá. Eu Eu prefiro também. colocar. Porque está me incomodando aqui. Agora vai ficar bonitinho, senão fica muito pequeno, eu que sou meio cega, e tem umas coisas que a gente vai olhar depois, a gente vê que a aula tá pequeno, né? É bom sempre ter a apresentação aqui. Janela, Meet, compartilhar. Agora sim. Então, a gente vai trabalhar essa questão, né, com a relacionada à inteligência artificial. O que a gente vai explorar? Andragogia, fundamentos de Malcolm Knowles, autonomia, experiência e aprendizagem significativa. A eutagogia, que é a aprendizagem autodeterminada com Reis e Kenyon, protagonismo e autoformação. Então, já tem 2 autores aí para embasar algum trabalho que vocês tenham sobre isso, né? Metodologias participativas, colaboração, rede cultural digital e práticas inovadoras na EJA. IA e protagonismo, como a inteligência artificial transforma o ensino e a autonomia do estudante. E pesquisa e TCC, aplicação dos conceitos como embasamento teórico para o trabalho de conclusão. Tá? Então, a gente vai dar uma passada nisso, e, inclusive, eu fiz essa aula um pouquinho menor, para que a gente tenha um tempo de debater, se vocês quiserem, precisarem, sobre os objetos de pesquisa de vocês. Opa! Tá. Malcolm Knowles e a educação de adultos. Knowles cunhou o termo andragogia para designar a arte e a ciência de ajudar adultos a aprender. Diferente da pedagogia, a andragogia parte do pressuposto de que o adulto é autônomo, experiente e motivado intrinsecamente. A andragogia é a arte e ciência de ajudar adultos a aprender. Isso vocês já passaram por isso na disciplina específica, né? Mas a gente vai relembrando aqui. Então, tem todo esse ciclo, né, de aprendizagem. Gente, eu tinha traduzido isso para o português. Então, a necessidade do aprendizado vem, aí chegamos da necessidade do aprendizado, o aprendizado em si mesmo, né, como a pessoa vai se autodeterminar o aprendizado, tem uma palavra para isso, um autoconceito, vou lembrar, uma autoconcepção, né, de aprendizado, o adulto, o aprendizado e a experiência do adulto, a maneira de aprender do adulto, a orientação para esse aprendizado e a motivação para o aprendizado. E aí você volta na necessidade do aprendizado. Tudo isso vocês já trabalharam, acredito que vocês já trabalharam com esse autor também. Mas é só para a gente fazer um cheque. Os 4 princípios da andragogia: autonomia, o adulto assume responsabilidade pelo próprio aprendizado, pelas decisões que o afetam. A experiência prévia, a vivência do estudante é um recurso central, ponto de partida e base para novos significados. E aqui o Knowles vai dialogar muito com o que o Paulo Freire trabalha de uma outra maneira, né? Então, você vai ter uma abordagem do Knowles, que vai ser muito condizente, então é possível, inclusive, trabalhar esses 2 autores, para a pessoa não ficar trabalhando um autor só, né, dentro de um projeto, dentro de uma leitura, né, bibliográfica, dentro de uma proposta de releitura bibliográfica como objeto de pesquisa. Então, são 2 autores que eles conseguem conversar nesse sentido. Motivação intrínseca. Aprendem melhor quando o conteúdo responde às necessidades reais e problemas concretos. Isso também, né, vai ser o que a gente traz de Paulo Freire, de que se você trabalha com uma alfabetização, por exemplo, né, não é só esse tipo de aprendizagem, com uma alfabetização, por exemplo, em palavras, em
que fazem sentido, né? Uma das nossas colegas trouxe aqui para a aula que muitas mulheres do curso dela de EJA, né, do qual ela tinha acesso na escola que ela trabalha, por exemplo, manicures que precisavam ler o nome do esmalte, o nome de uma tinta. Então, se você tem esse público e você consegue trazer isso, né, para a realidade, isso dá uma recompensa, digamos, de aprendizado muito grande para aquela pessoa que está aprendendo. Então, isso é uma motivação absurda para quem está aprendendo, muito mais do que a pessoa aprender a escrever algo que é totalmente fora do seu mundo, né? Então, e isso faz sentido não só para a alfabetização, né? A gente tem coisas muito interessantes que acontecem com pessoas, por exemplo, que falta terminar os últimos anos de ensino médio e tal, de você trazer para dentro da sala de aula questões que estão ligadas à realidade daquelas pessoas, daquela cidade, daquele município, do que interessa para elas. Aprendizagem significativa. O conhecimento precisa ter aplicação imediata e conexão com o contexto da vida do adulto, porque o adulto não é mais, né? Não é totalmente diferente a experiência de aprendizado do adulto e da criança. De Knowles, Hesse e Kenyon, que são esses autores, né, que a gente trabalhou em autagogia e andragogia. Em 2000, Stuart Hayes e Chris Kenyon propuseram a eutagogia como evolução da andragogia, uma abordagem centrada na aprendizagem autodeterminada, ou seja, a eutagogia é uma evolução da andragogia. A andragogia é uma aprendizagem voltada, né, de adultos. Então, pressupõe-se que o adulto, como as descobertas de mundo, né, que a criança tem na pedagogia, que são paralelas ao processo de aprendizado, de alfabetização, para o adulto é totalmente diferente. O processo de dele não está ligado à pedagogia da escola, né? O processo de socialização do adulto, ele já aconteceu. Então, ele já traz uma experiência. Então, a andragogia, que vai ser esse ensino para jovens e para adultos, né? Ele vai ter esse plus da eutagogia, que é uma abordagem sentada na aprendizagem autodeterminada, mesmo porque seria muito difícil não ser, porque o adulto ele já traz um conhecimento. Então, a aprendizagem autodeterminada, ela vai fazer parte da maneira como se estrutura, por exemplo, uma aula, um conteúdo, né? Porque a gente não pode deixar de lado o conteúdo, existe um conteúdo, ele precisa ser abordado. É a forma de abordagem para o adulto e a responsabilização daquele estudante é que vão mudar, né? E nem sempre é fácil para um professor em sala de aula conseguir fazer isso, mas é o que a gente tenta. Então, um estudante não define apenas o como, mas o que e o porquê aprender. Então, a criança, você ainda, né, tem até leis que obrigam a criança a estar na escola. O adulto, não, ele precisa de um porquê para ele aprender, né, que a gente viu naquele ciclo, que é uma necessidade de uma motivação, uma automotivação, a palavra que eu queria achar aquela hora era motivação, uma automotivação para continuar aquele ciclo de estudos, né, para que aquilo não seja apenas, preciso do diploma, como a gente sabe que tem muita gente que precisa do diploma do ensino médio e volta para o EJA só por isso. Tudo bem que ele precisa do diploma, que ele voltou por isso, é a realidade de muitas pessoas, né, e não cabe a gente avaliar isso, mas fazer com que esse processo seja um processo mais prazeroso, que ele possa ser um processo de real descobrimento e aprendizado. A eutagogia coloca o aprendiz no centro absoluto do processo, como agente de sua própria formação. A eutagogia, os pilares da aprendizagem autodeterminada. Autodeterminação, o estudante define metas, estratégias e critérios de avaliação do próprio aprendizado. Metacognição, reflexão sobre o próprio processo de aprender. Saber como se aprende é tão importante quanto o conteúdo. Capacitação, vai além da competência, inclui a capacidade de agir em situações novas e imprevisíveis. Autoformação em rede, aprendizagem conectada, colaborativa e mediada por tecnologias digitais e redes de conhecimento. E aqui, essa autoformação em rede, a gente aprendeu muito sobre isso, no sentido de dizer que rede virou o sinônimo de rede internet, né?
E não, a aprendizagem em rede, ela pode acontecer mediada, que aí a gente vai ter uma aprendizagem mediada por um suporte, que a gente chama na comunicação, né? Você tem uma mediação, e para você ter uma mediação, você tem um suporte, que pode ser a televisão, que era o caso do Telecurso 2000, nos anos anteriores, aí não sei quem lembra do Telecurso 2000, era uma aprendizagem mediada e o suporte era a televisão, né? Você tem, por exemplo, hoje em dia, esse curso que a gente está fazendo, que ele tem as aulas, né? Que vocês participam das aulas, e a gente tem um suporte, que é o Moodle, que é o computador que a gente usa, que é a internet, então é uma rede que a gente usa, mas você precisa ter o celular ou o computador. Sem esse suporte físico, você não consegue ter a aula. E para além do suporte físico, você precisa da rede, que é a internet. Mas as tecnologias, elas estão muito antes, gente. Isso é uma questão interessante da gente colocar aqui, que eu coloquei nessa parte da formação em rede, porque a formação em rede, ela acontece entre pessoas também. A gente passou a desconsiderar isso, né? A rede, ela é uma rede social humana, antes de ser uma rede social dentro da internet, né? As redes sociais são muito a criação do ser humano enquanto sociedade acontece a partir da formação de redes sociais, lá com os australopitecos africanos, com o homem de Cro-Magnon, com os Neandertal, né? Então, todos eles tiveram formações de redes sociais para que se estabelecessem como sociedade humana. Então, a gente precisa lembrar, né? E eu acho interessante a gente lembrar que a tecnologia, ela não necessariamente é um suporte tecnológico, igual esse computador, igual o celular que a gente usa, né? Por exemplo, vamos voltar um pouquinho nesse assunto. O que é um suporte? O que é uma tecnologia? Quando a gente pergunta para os alunos, né, principalmente eu que sou da área da comunicação, sou jornalista, quando a gente pergunta para os alunos, eu trabalho muito com painéis e com oficinas para adultos que não são oficinas regulares, né? São oficinas de aprendizado de educação popular. Elas são extras, né? A gente trabalha, por exemplo, com áreas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, são oficinas e painéis direcionados para públicos específicos, mas eles não estão ligados à educação regular, é educação popular com algum fim, né, que a gente trabalha. E aí a gente pergunta, qual que são, o que é tecnologia, o que você considera como um avanço tecnológico? As pessoas sempre respondem, internet, computador, televisão, rádio, um suporte, né, uma evolução tecnológica. A primeira tecnologia que a gente inventou foi a escrita. A escrita é uma tecnologia da informação e da comunicação. O ser humano, a gente tem, por exemplo, povos que têm dificuldade, né, de resgate histórico, porque são povos orais, e não povos que não têm cultura escrita. Então, a tecnologia, a escrita e a língua, a linguagem, né, até a linguagem falada, ela é uma tecnologia que foi desenvolvida, né, a linguagem não é uma coisa que era natural, ela passou a ser natural, ela passou a ser, mas a linguagem escrita, ela trouxe uma grande evolução para a sociedade, porque ela é a tecnologia e o pilar, né, as letras e os números passaram a ser um pilar para o desenvolvimento de todas as tecnologias que a gente tem, de internet, de televisão, de celular, enfim, e aí vai. Então, é interessante lembrar que as tecnologias de rede, antes de estar na internet e antes de estar na inteligência artificial, elas são humanas. Desafios e possibilidades na EJA. Então, a gente vai ter como desafio desigualdades sociais e exclusão digital. Então, muitas vezes, né, eu imagino que principalmente no interior essas questões são ainda mais, né, gritantes, que a gente perceba mais. A gente tem essa questão da desigualdade social e da exclusão digital. Não necessariamente por questões relacionadas à pobreza, mas acesso à questão digital, né? Eu, por exemplo, conheço idosos que têm muita dificuldade com algumas questões digitais, com celular. Às vezes a pessoa tem o celular, mas tem uma dificuldade de acessar um computador, a gente sabe que é muito mais difícil
ler no celular, principalmente para quem, né, tem problema de vista, ou para quem tem a visão cansada, quem é mais velho. Eu já comecei a ficar com a visão cansada. E então é mais difícil você ler no celular, né? A ferramenta do celular para escrever, ela é mais difícil, para fazer uma busca, para fazer uma pesquisa. E hoje em dia a gente usa a internet para tudo, né? Quando eu era criança, a gente fazia pesquisa na escola ainda na biblioteca, levava folha de almaço, escrevia as coisas, procurava um livro. Hoje em dia tem muita facilidade, coisas muito boas. Perde-se muito por não se frequentar mais bibliotecas, mas ganha-se muito também com a pesquisa digital, né? Existem muitas dificuldades, por exemplo, também, do professor conseguir orientar o aluno no sentido de pegar dados, aonde você busca dados, né? A questão da digital, ela não é só a exclusão de não ter acesso, ela tem uma questão toda de a pessoa não saber diferenciar uma boa informação de uma informação ruim, porque ela não foi escolarizada, ela não foi alfabetizada no mundo onde era comum inteligência artificial, por exemplo, né? Eu mesma, na minha época de alfabetização, não tinha, né? A gente foi, o meu TCC, meu mestrado, eles foram todos escritos a partir da folha branca do Word, porque a gente não tinha essa possibilidade de fazer pesquisa com inteligência artificial, Quando eu fiz pesquisa economia, professora, até a última também, eu não procurei a inteligência artificial, não, eu fui buscar mesmo. Eu fiz a primeira de economia, foi buscando em livro e um monte de livro na minha casa. Então, assim, eu acho até mais proveitoso, porque a gente estudou, né? Porque hoje em dia a gente acha uma facilidade assim, meio superficial, né? Assim, o meu ponto de vista, né? Sim, existe Mas essa tem muita questão. facilidade, né? Tem. Eu acho que eu costumo falar sempre uma questão que é, inclusive vocês estão aí na produção de TCC, não deixe a inteligência artificial começar o seu trabalho. Isso é Sim. uma coisa muito interessante, assim. O esqueleto do teu trabalho, ele tem que ser seu. O ponto de partida mental, o que você quer trabalhar, você tem que lidar com a folha branca do Word, né? E aquele primeiro parágrafo que você faz, às vezes, onde você vai definir o seu objeto, aquilo ali vai se tornar todo o embasamento do seu trabalho. Se você deixa a inteligência artificial fazer por você aquilo ali, aquele trabalho, você às vezes perde de trabalhar uma coisa legal, porque a inteligência artificial não vai adivinhar o que está na tua cabeça, a tua história de vida, né, o espaço onde você trabalha. Às vezes o texto fica muito bom até, fica bem escrito, mas a gente que é da comunicação, a gente percebe o texto que é feito por inteligência artificial na hora. Mas, enfim, eu trabalho com metodologia de pesquisa e com revisão também, né? Então, assim, já estou com o olhinho, vai lá, aqui. Mas eu não demonizo, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Que é o que a gente está fazendo. Eu também sei que muitas vezes as pessoas não têm tempo, não têm disponibilidade, está cada dia mais difícil, até para a gente que trabalha com educação, né? Ficar livre e conseguir fazer sem. Só que a gente vai viciando a nossa cabeça em não conseguir lidar com a folha em branco. E eu acho que você pode pedir ajuda da inteligência artificial para algumas coisas. A gente vai chegar lá ainda, eu vou passar para vocês, porque também a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Então, a gente pode fazer isso de uma outra maneira, de uma maneira ética. Então, tem essa desigualdade social, essa exclusão digital, principalmente quando você lida com pessoas que são do meio rural, ou que são idosos, né? Ou que não têm acesso à internet, ou que não têm um notebook. Então, são diferentes exclusões digitais. Não é que essa pessoa não tem acesso. São acessos limitados de diferentes formas. Isso é um desafio muito grande. As trajetórias escolares interrompidas. Então, ela é um desafio, porque cada pessoa vai ter a trajetória escolar interrompida por um motivo. Né, a gente vai ter que saber que tem pessoas que estão, por exemplo, que são do sistema penal,
que estão fazendo o EJA, né? A gente vai ter pessoas que são uma manicure que quer ler a cor do esmalte. A gente vai ter pessoas que são da zona rural e não tiveram oportunidade de estudar porque não tinha escola. Outras pessoas que se revoltaram, tiveram o seu momento ali de revolta e saíram da escola, e agora querem voltar ou precisam voltar. Então, são trajetórias escolares interrompidas por motivos diferentes. Esses motivos que interrompem a trajetória escolar, em si, eles já são objeto de pesquisa. Um objeto de pesquisa bem interessante, inclusive. O estigma e a baixa autoestima escolar. A pessoa ela já chega na escola, às vezes, sentindo que é uma turma menos favorecida, que é um estigma da pessoa que não estudou, do adulto que não conseguiu estudar. Isso tudo tem que ser trabalhado, né? E não é fácil para o professor trabalhar isso. Só que essa questão, ela traz possibilidades que podem ser trabalhadas pelas metodologias participativas e colaborativas, trazer a cultura digital e a aprendizagem em rede para a sala, e aí eu digo a rede humana, junto com a rede de tecnologia, isso dá para fazer, né? E o protagonismo em práticas emancipatórias. Então, é necessário falar sobre esses assuntos, é necessário trabalhar esses assuntos. Vocês têm o protagonismo de vocês têm a capacidade de aprendizado e de autodeterminar o aprendizado de vocês, de construir a trajetória de vocês, mas vocês têm que trabalhar esses conteúdos. Então, essas práticas emancipatórias vai ser, por exemplo, dar possibilidades diferentes para quem tem realidades diferentes. IA e o protagonismo na EJA. A inteligência artificial pode ampliar a autonomia do estudante adulto quando utilizada de forma crítica e pedagógica. Aí aqui é a maior dificuldade que a gente tem, que a gente estava falando com o colega, né? A forma crítica e pedagógica, porque a forma crítica é uma questão que a pessoa desenvolve antes de utilizar a rede social, antes de utilizar as ferramentas digitais. Né? Então, ela não vai desenvolver isso simultaneamente, ela precisa ter um senso crítico mais aflorado, e, a partir disso, conhecer essas ferramentas digitais. E isso não acontece necessariamente dessa forma. Então, é um trabalho muito difícil para o professor, né, lidar em sala de aula com isso. Eu tenho uma colega, por exemplo, que ela dá aula no Instituto Federal, né, para jovens e adultos, e de administração. E aí, ela estava falando que uma das maneiras pedagógicas que ela arrumou é muito mais trabalhos em grupo, em sala, e que ela começou a trabalhar com eles com cartolina, por exemplo, para eles voltarem a trabalhar com cartolina. Diz que o povo, nossa, professora, cartolina, as pessoas não sabem mais escrever. A gente sabe, por exemplo, que o ato de escrever, né, as pessoas que são da pedagogia, de você olhar e escrever aquilo ali com a sua letra, ele tem um poder pedagógico também. Né, o ato de escrever com a mão, fazer material, que ele é tirado da gente com as ferramentas digitais. Esses dias eu fui escrever um texto maior e eu fiquei com o dedo cansado, porque a gente não escreve mais, né? Pelo menos quem não está... Professora, por isso que assim, as redações também, né? Porque assim, a gente, com a... Inclusive, não é nem a tecnologia, a IA, por exemplo, assim, eu digito, eu faço muito textos digitados, né? Então, a gente vai perdendo aquela coisa de escrever com a mão, com aquela letra bonita, né? Porque eu me lembro que a minha professora que me alfabetizou, a minha letra era igualzinha dela. Então, assim, eu fico pensando, gente, com a tecnologia, a gente vai perdendo esse hábito de escrever e também de leitura, porque eu tiro os meus alunos, eu coloco meus alunos para ler, porque, às vezes, eles têm uma dificuldade de leitura também. Sim, e a leitura, eu acho que assim, tem pesquisas sobre isso, né? A nossa questão do estímulo psicológico nosso, ele mudou muito, né? A gente aprendeu a ter endorfina, dopamina a partir de estímulos muito rápidos e fáceis, que são, por exemplo, os reels, os vídeos curtos, os shorts, vídeos do YouTube, do Instagram. Então, a dificuldade de concentração nossa está aumentando. E isso eu não falo só dos alunos. Hoje em dia, eu tenho muito mais dificuldade de ler um livro de literatura, por exemplo. A gente acaba ficando muito
digamos assim, só ler pela necessidade, né? Tipo, eu estou lendo coisas relacionadas, vamos supor, a disciplina que eu vou dar para vocês. Aí, antes, eu estava lendo coisas relacionadas ao meu doutorado, só uma escrita acadêmica, utilitária, né, de alguma maneira. É muito útil a leitura acadêmica, tá, gente? Vocês estão no momento da leitura acadêmica, mas eu tenho muita dificuldade de concentração para ler literatura. Eu lembro que antes eu abri um livro de literatura, se ele era bom, eu li um livraço num dia. Qualquer tempinho livre que eu tinha, eu ia lá ler um pouco do meu livro. Hoje em dia eu tenho dificuldade de concentração, porque, ai, nossa, lembrei que eu preciso mandar uma mensagem de tal coisa. Aí você vai mandar tal mensagem de tal coisa, dali a pouco você respondeu outras 5 pessoas, viu 5 vídeos, e não respondeu a tal pessoa também, porque esqueceu, e aí voltou. Quando você volta, sua cabeça volta totalmente fragmentada. Então, a gente está com um pensamento muito fragmentado. E até digitar agora, as pessoas estão digitando pouco, porque elas usam a inteligência artificial para fazer digitação. Muita gente, inclusive, manda o chat GPT para organizar as ideias por áudio. E o chat GPT vai lá e escreve para ela as coisas e ela vai consertando por áudio. Então, até o número de digitação tem diminuído muito. E isso implica diretamente na qualidade do aprendizado, né? Não é à toa que, por exemplo, nos países nórdicos, Noruega e Suécia, eu não lembro se é só a Noruega e a Suécia, mas a Noruega e a Suécia eu tenho certeza, eu não lembro mais se a Finlândia e a Islândia também, mas a Noruega e a Suécia eu tenho certeza. Eles começaram a usar tablets, né, dar tablets nas escolas para as crianças, tanto para leitura, para facilitar, para não carregar um monte de livro, essas coisas, e foi revogada essa medida. As crianças voltaram para o papel, a caneta, porque isso estava influenciando na forma de aprendizagem. E influencia nós, que somos adultos também, né, principalmente para quem está voltando para a escola. Então, é um desafio grande, né, de fazer esse trabalho orgânico, material, das pessoas terem contato com o criar a forma da letra, né, uma coisa muito difícil. Então, essa amiga minha falou que ela foi trabalhar com colagem, cartolina, e que foi muito legal o resultado do trabalho, né, porque todas as pessoas querem fazer um bannerzinho do Canva, e não precisa, às vezes você precisa voltar e trabalhar com a sua mão, fazer alguma coisa, né. Então, assim, é necessária uma crítica, uma pedagogia, no sentido da eutagogia. A pessoa tem que ter um interesse em aprender e escrever algo dela. Eu consegui fazer esse trabalho, eu consegui fazer esse TCC legal, eu consegui criar essa ideia, é minha, não foi a IA que criou para mim, né? Então, esse trabalho é muito interessante, e aqui a gente está falando não só das aulas que as pessoas dão na EJA, mas também dessa aula que vocês estão tendo no momento, que ela é mediatizada pela internet, pelo computador, que vocês têm acesso, né? Mas a inteligência artificial pode ser utilizada de forma também crítica, né? Para você usar no momento em que você precise, porém que ela não faça o trabalho por você, porque senão depois você vai querer melhorar esse trabalho, você vai querer dar continuidade, e a inteligência artificial, inclusive, traz muita informação errada. Né, eu já fui conferir algumas coisas, eu sempre confiro tudo, porque eu sou jornalista e eu sou maníaco, conferir coisa. E eu fiz muito certo, porque eu recebi informação errada da rede social, da IA, né? Então, as ferramentas de IA, elas podem ser um suporte de autoinformação, para pesquisa autônoma. Por exemplo, você pode pedir para a IA, gostaria que você me indicasse as melhores revistas de educação do ano de 2025, que estejam ligadas, é isso aí, você tem que aprender a fazer o prompt de IA. O que é o prompt? É a ordem que você dá. Como você escreve uma ordem para a IA trabalhar, né? Isso é bastante importante, é uma ferramenta de comunicação, inclusive, além de ser uma ferramenta de aprendizagem. Então, você pode pedir, por exemplo, eu gostaria que você me enviasse o link, isso é uma coisa que eu inclusive, uso, de tais revistas de educação, das melhores revistas de educação do país, no ano de 2025. Aí ele vai te mandar vários links de revista, que aí você vai lá conferir. E aí, nessas revistas, você pode achar material muito importante para a sua pesquisa. Eu gostaria que você me indicasse matérias de jornalismo, de sites confiáveis, eu sempre escrevo isso, de sites confiáveis, né, socialmente respaldados, que possam me trazer dados,
né? E vocês podem usar matéria de jornal, tá, gente, como dado. Tem uma maneira certinha de fazer, inclusive, a referência bibliográfica de matéria de jornal, porque o jornalismo traz muitos dados de interesse social, né? A base do jornalismo é essa, é o interesse público. Então, você vai ter muito dado interessante em matérias de jornal, e como ele é feito para o interesse público, ela já vem bastante, digamos, um lead, né, que a gente fala no jornalismo, que é logo no primeiro parágrafo, tem o dado mais importante da matéria. Então, tem lá, tantas pessoas, tal, o Brasil tem recorde de estudantes matriculados em EJA, ou o Brasil, entendeu? Então, tem muitas matérias jornalísticas interessantes. Então, você pode jogar, por exemplo, na inteligência artificial e colocar lá, eu gostaria de que você trouxesse os links, porque aí você vai conferir. Não assim que ela te jogue os dados, porque os dados às vezes vêm errado, né? Para várias coisas, os dados vêm errado, tá, gente? Vem muito errado. A IA inventa. Esses tempos eu fui usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer um banner de um evento. Que ela faz, né? A IA faz banner de evento. Aí eu joguei o texto para ela criar a arte. Aí eu orientei, era um banner de WhatsApp para divulgar uma atividade. Falei, eu gostaria que criasse um banner onde tivesse um mapa do Acre de fundo, chamando as pessoas para tal evento. Aí pus os dados do evento, local, data, tal. Uma coisa simples, que eu dei o texto completo para ela fazer só a arte. Pois ela mudou os dados. Ela mudou, se eu não tivesse conferido, eu tinha, né, mandado para as pessoas um negócio totalmente errado. A sigla da UFAC estava errada, né, a logo ela catou da internet errada, misturou coisas, então é preciso conferir, sempre que você vai trabalhar com IA, pede para ela te mandar o link. Então coloca lá, eu gostaria do link dos principais dados jornalísticos sobre EJA no ano de 2025. Pode ser que chegue coisas muito legais, e aí você vai abrir os links que ela te mandar e conferir no site original daquele jornal, que seja um G1, que seja um Estadão, que seja Folha de São Paulo, que seja o UOL, entendeu? Um grande portal que tem um mínimo de confiabilidade. Não vai abrir um negócio, sei lá, do Correio do Papagaio do sul de Minas. Não tem nenhum tipo de checagem. Vamos usar redes, né, grandes. Personalização e percursos de aprendizagem conforme o ritmo do aluno e o desenvolvimento do letramento digital crítico como competência cidadã. Então, essas coisas o professor Digi, ele pode trabalhar com os alunos, né? Essas coisas que eu estou falando para vocês podem ser reproduzidas em sala de aula de maneira diferente, tendo em vista o conteúdo. Isso vai fazendo um letramento digital, porque o uso irresponsável de redes sociais e de falta de noção, até para as pessoas saberem o que é IA, o que não é, né, vídeo, está gerando uma diversidade de fake news que tem afetado a nossa vida social e política de forma muito trágica, né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão do letramento digital, conferir as informações, né? Leituras e referências obrigatórias dessa aula, né? Gadotti e Romão. O Moacir Gadotti, ele é do Instituto Paulo Freire, tá, gente? Abram o Instituto Paulo Freire para vocês darem uma olhada. Eu vou abrir com vocês aqui depois. Tem vários cursos grátis do Instituto Paulo Freire sobre educação de jovens e adultos, muita coisa sobre educação popular. Os vídeos, eles também servem como referência bibliográfica. Um vídeo do YouTube, se for de um Instituto Paulo Freire, por exemplo, não é um vídeo do YouTube de um homem de jaleco dizendo que é médico e falando absurdos. Não, isso não serve. Mas se for um vídeo do YouTube de um canal do Instituto Paulo Freire, ele serve como referência bibliográfica. Se assistir um vídeo, você pode, por exemplo, reproduzir uma fala de alguém, exatamente como a pessoa fala, como se fosse uma citação de um livro. E você pode colocar que você tirou do Instituto Paulo Freire. Então, tem muita coisa legal no Instituto Paulo Freire, tá? Então, aqui estão os livros de Hess e Kenyon, também, que a gente trabalhou ali no começo, que eu imagino que vocês já tenham trabalhado. O livro do Knowles e o Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, que é um livro que eu, inclusive, compartilhei com vocês como material de estudo, tá? Ele está compartilhado em PDF. Quem tiver interesse pode baixar o livro, tá? E trabalhar com ele, né?
para outras coisas, inclusive. Tem vários livros ali do Paulo Freire, acho que tem Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade, que são livros que eu tenho em PDF e eu disponibilizei para vocês. E aqui tem os links, ó, do Instituto Paulo Freire. Um artigo, tem esse vídeo do Instituto Paulo Freire, outro vídeo do Moacir Gadotti do Instituto Paulo Freire, um vídeo sobre autagogia e aprendizagem autodeterminada do YouTube, também do Instituto Paulo Freire, esse Educação Emancipadora, que tem a ver, inclusive, com a nossa próxima aula. E aqui, para o TCC, gente, essa não é a tarefa, tá? É uma tarefa mental que eu estou dando para vocês pensarem. Utilize a andragogia, a autagogia e a IA como embasamento teórico para a sua pesquisa. Pensa no que isso pode ter embasamento na sua pesquisa. Se não tiver nada a ver, passa. Mas eu acho que na maioria dos trabalhos, os artigos e os estudos de caso servem como um modelo metodológico. Você pode olhar, aí eu vou abrir para vocês, era isso que eu ia fazer. Era isso mesmo. Eu vou abrir para vocês refletirem sobre autonomia e pedagogia e protagonismo, para vocês explorarem metodologias participativas e a teoria e a prática na EJA. Isso para quem vai usar isso como objeto de pesquisa, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir para vocês cadê? Eu vou abrir vou parar a apresentação. E aí eu vou abrir para vocês um artigo. Eu tenho que abrir ele aqui primeiro para mim. Para vocês darem uma olhada. Esses artigos são bem interessantes para vocês lerem, porque eles já vão dando uma ideia de como estruturar um artigo científico. Tá? Eles já vão dando uma ideia para vocês de como faz a referência bibliográfica. Como que eu faço a referência bibliográfica de um livro? Eu, inclusive, tenho material, mas eu acho que a professora de metodologia de pesquisa já passou para vocês. É que eu também já fui professora de metodologia de pesquisa. E tem esses modelinhos, né, de como que eu faço para fazer a referência bibliográfica de um vídeo, como que eu faço a referência bibliográfica de uma matéria de jornal. Gente, dá para fazer referência bibliográfica de quase tudo, tá? E tem o jeito certo de fazer na BNT. Então, esses artigos ajudam muito. Como que eu referencio um artigo? Como que eu faço um artigo que está na internet? É diferente de um artigo que está no livro, né? Então, eu vou ter que achar... Cadê? Artigo. Achei. Então, está aparecendo para vocês, ó. Esse artigo não parece... Ah, tá aqui. É da Revista Eletrônica Científica da URGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu achei muito legal essa revista, esse artigo está disponibilizado para vocês também no material, tá? Então, ele tem um material geral, assim, para as aulas, se vocês forem lá, vocês acham esse PDF aqui que eu já baixei. Mas é legal vocês jogarem a revista inteira, para vocês darem uma olhada no que é. É só vocês jogarem no Google aqui, Revista Eletrônica Científica da UERGS, né, que é estadual, não é a UFRGS, é a Universidade Estadual. Então, Educação de Jovens e Adultos, seus impasses e suas contradições. Então, vai ser um artigo que ele vai fazer um trabalho de pesquisa de campo. Esse artigo é resultado sempre leiam o resumo, faz um levantamento do que vocês acharam relativo ao tema de vocês, baixa tudo numa pastinha, dá uma olhada, por exemplo, em coisas já publicadas parecidas com o que vocês já têm, né? Tipo, alguém que tem um objeto de pesquisa próximo ao de vocês, e aí vocês fazem um levantamento, põe numa pastinha. Depois vai dar uma olhada geral, leia o resumo. Se você olhar no resumo e já não tem nada a ver com o que você quer, você já descarta. Então, tem que fazer um descarte consciente aí dos artigos que vocês forem baixando. Esse aqui é resultado de uma observação de campo em turmas de EJA. E as questões investigativas são: quais as
mediações pedagógicas possíveis para o efetivo ensino da educação de jovens e adultos. Então, eles foram lá e fizeram uma avaliação de caso naquela turma, foi uma observação de campo. Estão livres de impasses e contradições? Não, né? Mas aí eles vão responder isso na pesquisa. O objetivo geral foi abordar os impasses e as contradições existentes no contexto das escolas de educação de jovens e adultos, que no âmbito de nossa realidade está a perder espaço significativo na inserção social e de posse de conhecimento para aqueles que, em tempo regular de suas vidas, não puderam dar seguimento em seus estudos. E a atividade de observação de campo foi realizada numa escola estadual de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, ou seja, eu peguei um artigo que é uma escola do interior, onde se verificou práticas didáticas pedagógicas realizadas na turma de ensino médio. Tá? Aí pegaram aulas de matemática e de história, vocês estão vendo que tem vários recortes. Professora, né? deixa eu me tirar uma dúvida. Pode falar. Porque quando eu fiz a especialização, também por essa mesma, aqui pela UFAT, só que eu fiz ciências da religião, aí eu estou observando aí a mesma situação que quase por pouco eu vou seguir no mesmo caminho. Mas agora eu vou seguir, porque a minha pesquisa vai ser documental. Na época, eu quis fazer um questionário, e aí eu fazia as perguntas, eu elaborei tudo e fiz as entrevistas. Só que aí me esbarrei lá na questão da comissão de ética. Ah, sim. Aí não deu, eu tive que mudar todo o meu trabalho. Estudo de campo aí, ela não bate também com essa comissão de ética? Bate o estudo de campo, dependendo, né? Porque vai ter relatos, né? Sim, sim. Por exemplo, depende muito do que o professor, o orientador, ele acha do teu trabalho também. Eu, por exemplo, fiz um trabalho, né, no meu doutorado em que eu avaliei o caderno de campo de mulheres que participaram das oficinas de educação popular, que a gente dava em enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eu escrevi todos esses relatos, só que aí eu já coloquei no meu trabalho que eu estava mudando os nomes devido a... tá. Entendeu? De acordo com protegendo a identidade. Protegendo a identidade, eu já coloquei tudo isso. Na verdade, eu fiz na Federal do Paraná, né, o meu doutorado. O corriqueiro seria que eu enviasse para a comissão de ética, mas eu tinha um grupo de pesquisa bem estruturado lá, que aí o pessoal do grupo de pesquisa pôde avaliar, né, e falaram, não, você está cumprindo os códigos de ética, eu não vou precisar mandar. Mas depende muito, se fosse com criança, por exemplo, eu acredito que eu teria que mandar. Então, vai muito da avaliação do que o coletivo vai fazer, entendeu? Porque na época eu fiz com ensino médio, aí a minha orientadora falou que eu ia ter problema, porque ia ter que passar ainda pela comissão, né? Sim. Você fez em que ano, Ciência da Religião? Foi terceiro ano. Só que terceiro ano do ensino médio que eu fiz o trabalho, né? Mas eu já estava foi no ano retrasado. A primeira oferta, agora eu não dei aula para você, não. Eu acho que eu dei aula para você, então. Não, eu dei metodologia de pesquisa. Foi a Marisol, foi vários outros professores. Aí nessa oferta que eu entrei, porque está tendo também, né? Ciência da religião. Tá tendo. Aí agora hoje eu estou fazendo o EJA. Aí, na época, eu quis fazer, mas estudando o comportamento da intolerância religiosa dentro do ensino médio no terceiro ano, né? Levantei, estudo o questionário, mas aí eu tive problema aí nessa fase, aí tive que mudar. Nossa! Meu Deus! Mas o meu ia ficar riquíssimo. Mas o problema é que teve esse problema, né? Mas você pode fazer esse trabalho depois, agora, se você já tem, passa pela Comissão de Ética e publica teu artigo, aí. Vale a pena, você já tem tudo pronto? Já tenho tudo pronto. Aí na EJA eu já procurei por outro caminho, que eu vou fazer documental, né? Uma avaliação documental na escola. Sim, sim. Você pode seguir esse caminho, porque tem essa questão com criança, né? Mas depende muito também
do que o teu orientador acha, porque geralmente o orientador, ele vai, dependendo, se eu, por exemplo, quando eu oriento e eu percebo que tem uma responsabilidade ali, que não está expondo ninguém, né? Porque aí, em se tratando do município do interior e de uma escola X, é muito difícil você proteger. É isso, né? Por isso. Mas dependendo da situação, a gente consegue fazer, ter uma responsabilidade, né? E passar e fazer o artigo estudo de caso mais rápido, né? Passar mais rápido pela comissão de ética, enfim. Mas como vocês têm pouco tempo, realmente é uma questão. Agora você pode acionar o comitê de ética agora e publicar o teu artigo aí numa revista. O outro, né? Outro, por que não? Enfim, então esse aqui vai fazer um estudo de caso, vai pegar uma escola específica, vai trabalhar práticas didático-pedagógicas realizadas numa turma de ensino médio, na aula de matemática e de história, com distintas mediações pedagógicas. Então, um estudo de caso, né, a metodologia que eles vão usar de avaliação de dados é um estudo de caso, buscando responder adequadamente às questões investigativas. Então, o que eu falo para vocês? É que eu gostei bastante desse artigo, porque ele traz um monte de recorte. Como vocês estão numa época de estar fazendo um artigo, né, um artigo que vocês vão fazer, ele tem muitas questões. Se vocês pegarem uma coisa muito abrangente, é impossível de escrever, né? Falar, eu vou estudar o EJA, eu tive alunos, né, orientandos nesse de ciência da religião, inclusive, que eu trabalhei com metodologia de pesquisa, que chegavam, eu queria estudar as turmas de EJA da escola tal que eu trabalho. Gente, é imensa, é uma pesquisa eterna que a pessoa faz, porque tem vários vieses, várias disciplinas, várias metodologias. Então, na pesquisa, no objeto de pesquisa, a gente tem que afunilar ele até ele ficar pequenininho, que o artigo dê conta dele bem feito. Então, você percebe que aqui é uma escola do interior, aí pegou numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que vai trabalhar essa questão dos impasses e das contradições na escola X, né, turma de ensino médio X, uma turma específica do ensino médio, na aula de matemática e na aula de história. Ainda são duas disciplinas, podia ser uma só, né, porque é um artigo. E aí, sempre que vocês forem olhar, dá uma olhada nessa questão de quem escreveu o artigo, tá? Esses artigos que tem milhares de pessoas escrevendo, revista que aceita, por exemplo, artigo de estudante, revistas que são mais para estudante, não que elas sejam menos importantes, tá, gente? Mas geralmente vai dar um pouquinho mais de trabalho para levantamento de dados de vocês. Então, procurem se embasar em um artigo escrito por alguém que tenha doutorado, por alguém que esteja ligado a uma universidade pública, ou uma universidade particular renomada, que você tenha uma revista de uma universidade que seja, né, uma universidade que é estadual do Rio Grande do Sul, que é uma universidade respeitada. A gente tem revistas de educação na UFAC também, tem uma revista de educação muito boa da Universidade de São Paulo, da USP. Como vocês têm pouco tempo e vocês têm objetos muito definidos para um artigo, né, procurem coisas bem parecidas com o artigo de vocês, usem o Google acadêmico, o Google, não usa o Google seco, né, existe o Google acadêmico, eu acho que vocês já aprenderam isso na metodologia de pesquisa, mas é uma pesquisa igual a do Google, né, se você quer, por exemplo, educação de jovens e adultos, coloca o termo entre aspas, isso é né, para que só venha coisas com aquele termo inteiro escrito na sua busca, são coisas simples que às vezes a gente não tem acesso, e ajuda muito na busca. Aqui, no caso, é uma professora adjunta, que tem doutorado do curso de pedagogia, que escreveu esse artigo, né, junto com uma aluna. Então, assim, você tem um respaldo de uma professora de um curso que tenha doutorado dessa universidade. Então, aqui vocês também podem dar uma olhada, né, que ela tem uma introdução, onde ela apresenta o seu trabalho, vai citar o Plano Nacional de Educação, que ele tem sido alvo de discussões, então ele vai trazer toda uma questão, já um problema, né, um problema social aqui nessa parte do artigo dela, ela apresenta o porquê ela estar pesquisando as contradições no EJA é importante, porque tem um Plano Nacional de Educação com alvo de discussões a partir disso e disso e disso,
né? Aí ela traz, ó, na introdução, por exemplo, ela já traz essa questão, né? E aí, a partir disso, vai desenvolver o trabalho, a introdução, você vai justificar o seu tema, porque ele é importante, e da onde você tirou isso, a importância disso, né? E aí, ela vai fazer uma introdução, um resgate histórico da EJA no Brasil. Eu achei muito legal isso aqui, porque serve para muita gente que vai trabalhar com EJA, esse resgate histórico aqui. São dados, né? Então, vai falar sobre como que começou, vai citar a questão da ditadura militar, vai citar a questão do Mobral, que foi uma ferramenta institucional. Tem citações que servem, inclusive, para vocês, não vai copiar e colar a citação da pessoa, gente. Vai na fonte que a pessoa publicou e procura algo que sirva para você, para o seu trabalho especificamente. Às vezes tem coisas muito mais interessantes que justificam, assim, uma citação que salva o seu trabalho. Tipo, nossa, eu precisava justificar isso aqui é o meu trabalho. Então, ajuda muito. Aí vai falar sobre educação popular, né? Como que essa educação vai ser cooptada pela ditadura militar, o sucesso da educação nesse período e o porquê, né, que era focar na alfabetização. Aí vai falar sobre o supletivo. Então, esse levantamento que eu achei nesse artigo, que é um artigo grandinho até, né, sobre o EJA, 2 páginas, 3 páginas praticamente, só esse levantamento, eu acho que serve para vocês, inclusive, irem nessas referências aqui, ó. Eu queria trabalhar essa parte aqui da educação na época da ditadura militar, tem essa referência, vou procurar essa referência aqui no Google Acadêmico. Será que eu acho o livro? Será que eu acho o artigo? Né? Então, isso ajuda muito a fazer a construção do artigo científico. O Plano Nacional de Educação, PNE, vou baixar isso aqui, eu tenho que ter isso aqui para mim, para eu usar no meu texto em algum lugar. Vamos trabalhar com o plano de educação, vou baixar. O plano é legal, professora, eu abaixei ele, é bem... É legal baixar, porque ele serve para tudo, ele é praticamente a institucionalização de como que a EJA está funcionando. Então, isso aí é bem legal. Aí ela vai falar sobre a observação de campo, fez um breve resgate histórico da EJA, e vai falar agora sobre a observação de campo. Aqui ela já caiu para fazer avaliação e resultado junto, né? Eu, geralmente, nos meus trabalhos, eu coloco uma avaliação com uma tequetequinha de resultado, assim, tipo, dando uma deixa de que vai ser o resultado, porque eu, como pesquisador, já sei qual é o resultado do meu trabalho quando eu publico, né? Então, não tem por que fazer drama também, fazer suspense com o resultado do trabalho, mas tem gente que faz. Depende muito da estilo de escrita de cada um. E isso é bem interessante também, que vocês mantenham o mesmo estilo de escrita do início ao fim. Porque tem gente que pega as coisas copiadas dos lugares, você vê a pessoa começou a escrever em primeira pessoa, dali a pouco está em terceira pessoa, dali a pouco copiou e colou um negócio, aí lá ele tem um travessão da IA no meio. Vamos ter um cuidado, gente, com o texto de vocês, tá? E aí dá para fazer assim também, o dela ficou muito legal, resultado e observação. Juntos, observou o resultado. A turma observada, você vê que não é uma observação muito absurda, assim, absurdamente difícil de fazer. Ela se propôs algo simples até, e fez algo simples muito bem feito. Então, eu gostei muito desse artigo por isso. Então, ela traz a avaliação, ela vai embasando teoricamente aqui o trabalho, ao mesmo tempo em que ela traz esses resultados. Ou seja, eu trouxe esse resultado coaduna com tal coisa que tal autor falou, olha como tem a ver. E é interessante essa metodologia também. Eu não costumo trabalhar muito assim nos meus artigos, mas eu gostei muito dessa metodologia que ela utilizou na construção do esqueleto do trabalho. Então, gente, é só para vocês conhecerem, tá? Esse trabalho, ó. Resultados da outra turma da aula de história, então ela vai seguir os mesmos princípios. Não dá para você avaliar 2 objetos, avaliar um de um jeito e outro de outro. O método tem que ser igual, né? Então, as considerações finais. E as referências bibliográficas, que eu acho que também podem ajudar vocês, tá? Isso aqui, inclusive, ajuda a vocês verem como que faz a referência bibliográfica, né, de algumas obras, como que você faz a Pedagogia e Autonomia do Paulo Freire, como que eu faço pela BNT essa referência. Ah, mas eu usei esse livro, vou copiar e colar
a referência da pessoa aqui. Não faça isso, porque às vezes a edição que eu coloquei lá, que vocês estão usando, é outra edição, não é a de 1997, então é necessário dar uma olhada, conferir as coisas, tá? Fazer referência bibliográfica com inteligência artificial não é seguro. A referência bibliográfica com a inteligência artificial... voltou. Muitas vezes ela sai errada, tá? Já peguei um monte de aluno que fez referência com inteligência artificial e sai errado. Às vezes você não deu os dados todos, ela inventa o número, ela inventa a data. Esse é um trabalho que vocês vão fazer ligado, vai estar o nome de vocês, às vezes é uma primeira produção científica de muitos. Vocês podem sim publicar numa revista, né? Dá uma olhada nessas revistas que vocês vão usar hoje como referência para o trabalho de vocês. Em breve vocês podem estar publicando o trabalho de vocês nela, né? Muito porque as pessoas conhecem pouco também sobre o que é EJA na Amazônia, né? Que tem um apelo muito grande essa produção científica da Amazônia. A gente tem uma baixa produção científica relacionada com os outros estados do país. E por que não? O trabalho de vocês não pode estar numa boa revista também, né? Tem um interesse pedagógico, tem um interesse sociológico, então vamos trabalhar para que seja um TCC, um artigo que tenha condição de ser publicado, né? Que tenha um interesse público aí no artigo de vocês, tá, gente? E aí, eu acho que é isso por hoje. O interesse era relembrar essa questão da eutagogia, colocar essa questão de IA para vocês um pouco, tanto na questão da aula, quanto que muitos ministram, nem todos são professores de EJA, mas que muitos ministram ou têm relação com, mas também uma questão do uso da IA por vocês que estão construindo o TCC de vocês, né? É possível usar. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, sobre as ferramentas que eu falei hoje, eu imagino que vocês já tenham trabalhado em metodologia de pesquisa, mas se vocês quiserem alguma dúvida, alguma dica, alguma pergunta, a hora é agora. Alguém? Todos em paz, todos com TCC em andamento. Professora, boa noite. Reinaldo aqui. Boa noite, Reinaldo. Uma dúvida. Eu tenho um tempo hábil para para encaminhar meu projeto de pesquisa para o CEP? É que eu gostaria de fazer o meu projeto de pesquisa, o objeto de pesquisa, na verdade, é uma acadêmica, né, do curso de pós-graduação estrito sensu, da Universidade da UNIR. E como ela é egressa do EJA, em conversas, né, em diálogos, ela relatou a dificuldade do letramento científico, né, para escrita. E aí eu gostaria muito de esboçar um pouco, né, o meu trabalho em cima dessa dificuldade dela, sempre dos desafios, não só dela, né, de outras pesquisadores oriundos do EJA. Então, o seu trabalho, a primeira questão é definir quantas pessoas, não sei se você já está fazendo esse trabalho, mas a primeira coisa é quantos sujeitos vão ser objeto do seu trabalho. Só essa. Isso. Então, assim, eu acredito que você tem que ver, você vai submeter o comitê de ética, seria o da UNIR ou da UFAC? Que tem as duas possibilidades. Você tem que ver com eles os prazos deles, dar uma olhada para isso. Mas uma coisa que você pode fazer para se resguardar, e isso vai depender muito do orientador que você vai ter, é você ter uma autorização dela, né? Inclusive, você pode não utilizar o nome dela, mesmo que ela te dê autorização para isso. Você pode usar um nome fictício, né, dela, das dificuldades que ela teve no EJA, e aí você vai ter que fazer um levantamento dos pontos que você vai avaliar, porque as dificuldades como um todo. Também pegue pontos específicos, né, que você vai fazer a avaliação para trabalhar as dificuldades em tais pontos, né? Você já conversou com ela, você já sabe o que é mais relevante. Mas você pode fazer a gente tem modelos, inclusive na comunicação, que a gente usa muito isso em jornalismo, de autorização da palavra dela, né, de você pegar uma assinatura dela para se respaldar. E aí você pode conversar com o Comitê de Ética da UNIR para ver esse prazo, porque você pode ir construindo o trabalho enquanto está sendo aprovado. E essa autorização da pessoa que é sujeito da sua pesquisa, ela faz toda a diferença. Você pode justificar no seu trabalho, inclusive eu costumo colocar, como eu trabalhei com pessoas, né, colocar em nota de rodapé.
o nome dessa pessoa, e se a primeira vez que esse sujeito aparece no texto, você insere uma nota de rodapé e coloca o nome utilizado está sendo tal, um nome fictício, tendo em vista proteger a identidade, tal, 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 apesar de eu ter uma autorização, tal, tal, assinada pela pessoa, papapá. Então, já coloca nessa nota de rodapé que você tem a assinatura e o consentimento dessa pessoa para divulgação do conteúdo que ela te passou. Eu acho que pode resolver, mas isso você vai ter que resolver diretamente com a pessoa que vai te orientar. Mas eu acho que é possível. Se você tiver conhecer as pessoas do comitê de ética e souber dos prazos deles, ajuda bastante também. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Então, gente, eu acredito que é isso, tá? Nas aulas que eu coloquei, eu deixei o meu e-mail lá disponível, tá? Eu espero que vocês consigam estar desenvolvendo aí o TCC de vocês essa semana. Ah, eu ia colocar para vocês a atividade. Vamos lá, colocar a atividadinha. Vamos acabar com a atividade, que é a atividade da semana. A atividade da semana é andragogia, eutagogia, aprendizado autônomo e IA na EJA. Produza um texto, vocês veem que tudo eu estou falando para vocês produzirem texto, porque de alguma forma ele ajuda vocês no TCC, tá? O exercício de escrever. Produza um texto de aproximadamente uma lauda. Isso aí, gente, pode ser meia lauda, pode ser uma lauda, tá? Eu só procuro não ultrapassar uma lauda. Relacionando os conceitos de andragogia, eutagogia, autonomia, protagonismo e inteligência artificial ao seu objeto de pesquisa. Não tem problema se você desvirtuar um pouquinho isso aqui e relacionar de alguma forma com o seu TCC, tá? Mas não tem nada a ver com inteligência artificial. Esquece a inteligência artificial e relaciona só andragogia e eutagogia. O colega, por exemplo, está trabalhando com uma pessoa específica que ele vai fazer um levantamento das dificuldades em certos pontos, né, que aquela pessoa teve, é uma egressa da EJA. Então, é bem interessante. Então, ele pode relacionar, eu tenho um contato prévio com uma estudante egressa da EJA, em que a andragogia, em que a eutagogia encontrou tais obstáculos. A ideia é que vocês utilizem os termos, né? Em que o processo de autonomia ele foi interrompido em vários momentos devido a tais dificuldades que eu encontrei. Então, o protagonismo ele foi interessante devido a tais metodologias que ela me relatou em caderno de campo, né? Porque a entrevista ela pode ser considerada caderno de campo, dependendo do tipo de entrevista, mas eu acredito que o do colega é entrevista mesmo. Em entrevista realizada, tal, o protagonismo foi interrompido, papapá. Esquece a inteligência artificial, não tem nada a ver com o trabalho dele. Mas são os temas da aula e você pode escolher os temas a serem relacionados, tá? Como eu posso utilizar os termos andragogia e eutagogia no meu TCC? Isso são perguntas orientadoras, não necessariamente vocês precisam responder exatamente a essas perguntas. Elas são apenas para ajudar vocês a direcionar a forma como vai construir esse texto. Como esses conceitos se relacionam com o meu objeto de estudo? Como os autores propostos contribuem para o meu embasamento teórico? E aí você pode colocar o seu objeto, você já pode colocar até, inclusive, um pedaço de texto que você pretenda usar no seu TCC. Não precisa me responder em primeira pessoa. Eu acho que esse conceito se relaciona com o meu trabalho. Não. Já taca lá o seu trabalho, como que ele se relaciona com o seu TCC. Isso aqui, esse termo, pau, relaciona-se com a entrevista, né, o questionário que eu fiz, a entrevista que eu realizei com tal pessoa, mostra que a eutagogia de acordo com o autor tal, e vocês podem discordar dos autores também, tá, gente? O autor apontou tal ponto dos benefícios da autonomia na aprendizagem, mas esses benefícios, eles encontram tais desafios, que também foi apontado por tal pessoa, e pronto. A ideia é que vocês usem esses paragrafinhos que vocês estão escrevendo já para fazer o TCC de vocês. Alguma dúvida em relação à tarefa? Então, gente, é isso.
por hoje é só, e eu fico... Professora, com licença, é só uma Pode dúvida. falar. É com relação aos prazos de entrega dessas tarefas. Elas vão ficar abertas todas elas estarão abertas até o final da disciplina. Mas como eu falei no início da aula, é interessante que vocês não deixem acumular tudo para o fim, tá? Mas até o final da disciplina vai estar aberta da primeira à quarta tarefa. São 4 tarefas, cada uma delas vale 2,5. A ideia é que não sobrecarregar vocês com um monte de negocinho para fazer, para que vocês tenham tempo para trabalhar com TCC, porque geralmente eu coloco para aquela interação no grupo, eu coloco aquele negócio que eu esqueci o nome, fórum, mas dessa vez eu tentei evitar, porque eu sei que vocês já estão com a disciplina de TCC em andamento, tá? Então, qualquer dúvida também sobre as tarefas, vocês podem entrar em contato comigo. Obrigada, professora. Uma boa noite. De nada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada pela atenção e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.